Olhares estrangeiros. Charles Darwin, em visita ao Brasil no ano de 1832, fez várias anotações em seu diário. Encantou-se com a beleza da Baía de Todos os Santos, das matas, da fauna, da flora, enfim, com a natureza selvagem do jovem país. Escreveu também sobre a natureza selvagem do povo, não por serem na maioria de pele escura, mas por se apresentarem a ele como ignorantes, covardes e indolentes ao extremo. Em 6 de agosto daquele ano, o naturalista foi a uma repartição no Rio de Janeiro para pedir uma licença para viajar pelo interior. Era necessária. Gastou o dia nisso e anotou: nunca é muito agradável submeter-se à insolência de homens de escritório, mas aos brasileiros, que são tão desprezíveis mentalmente quanto são miseráveis suas pessoas, é quase intolerável. Sobre as pousadas do interior não guardou melhor impressão. Se conseguirem, enganarão o viajante com as contas. Os donos são pouquíssimo corteses e muito desagradáveis em seus modos. Suas casas e suas pessoas são com frequência de uma sujeira imunda. A falta da comodidade de garfos, facas e colheres chega mesmo a ser comum. Fez observações sobre a sujeira das ruas, a falta de refinamento das elites, os maus modos de todos, porém o que mais lhe chocou foi o cotidiano da escravidão. Em 1845, recusou-se a viajar aos Estados Unidos com os seguintes argumentos: agradeço a Deus nunca mais ter de visitar um país escravagista. Até hoje, quando ouço um grito distante, ele me faz lembrar com dolorosa vivacidade meus sentimentos quando, passando em frente a uma casa próxima a Pernambuco, eu ouvi os mais penosos gemidos e não podia suspeitar que pobres escravos estavam sendo torturados. Perto do Rio de Janeiro, eu morava em frente à casa de uma velha senhora que mantinha torniquetes de metal para esmagar os dedos de suas escravas. Eu fiquei em uma casa em que um jovem caseiro mulato, diariamente e de hora em hora, era vituperado, espancado e perseguido o suficiente para arrasar com o espírito de qualquer animal. Eu vi um garotinho, de 6 ou 7 anos, ser castigado 3 vezes na cabeça com um chicote para cavalo, antes que eu pudesse interferir, por ter me servido um copo d'água que não estava muito limpo. Maria Granham, escritora inglesa, preceptora da futura Rainha de Portugal, Maria da Glória, em uma de suas estadas no Brasil, em 1823, voltou sua crítica ao comportamento das mulheres da alta sociedade. Como não usam nem colete nem espartilhos, o corpo torna-se quase indecentemente desalinhado logo após a primeira juventude. E isto é tanto mais repugnante quanto elas se vestem, de modo muito ligeiro, não usam lenços ao pescoço e raramente os vestidos têm qualquer manga. Depois, neste clima quente, é desagradável ver escuros algodões e outros tecidos sem roupa branca diretamente sobre a pele, o cabelo preto, mal penteado e desgrenhado, amarrado inconvenientemente, ou ainda pior, em papelotes, e a pessoa toda com a aparência de não ter tomado banho. Brasileiros demoraram a adquirir o hábito do banho diário. As mulheres pouco ligavam para a aparência do próprio corpo, testemunho corroborado por Capistrano de Abreu, para quem, pouco depois dos 8 anos, a brasileira torna-se corpulenta e pesadona. Aos 25 ou 30, transforma-se numa velha perfeitamente enrugada. Ao passar por Salvador, Granham choca-se com a violência. A polícia aqui está no estado de desbarato. O uso do punhal é tão frequente que os assassínios secretos geralmente atingem 2 centenas por ano. Granham, entre outras observações, reclamou da corrupção do judiciário e denunciou a crueldade para com os escravos. Ao contrário de Darwin, elogiou os modos dos brasileiros. Sempre encontrei a maior amabilidade, desde o fidalgo que me procura em traje de corte até o camponês ou soldado comum. Todos me têm dado oportunidade de admirar-lhes a cortesia e de lhes ser grata. O Brasil recebeu muitas visitas estrangeiras no século XIX, pois não vigiam mais as restrições aos viajantes do século anterior, quando a coroa morria de medo de ver facilitado o descaminho de ouro e diamantes. Além disso, os demais europeus tinham participado de muitas invasões nos 3 séculos da colônia. Não eram bem vistos. Com a independência, passaram a ser bem vistos, até para compor o exército, superatarefado na consolidação da unidade nacional e abalado na confiança por uma perda sensível, a cisplatina. Entre os visitantes ilustres, os cientistas Carl Friedrich Philipp von Martius, alemão, seu colega de jornada Johann Baptist von Spix,
o naturalista Auguste de Saint-Hilaire, o príncipe renano Maximilian Alexander Philipp zu Wied-Neuwied, o geólogo alemão Wilhelm Ludwig von Eschwege e o comerciante inglês John Lucock deixaram registrados os livros ou anotações sobre o que viram, via de regra com censuras, nem tanto aos costumes, que podiam ser bem ou mal avaliados conforme os humores de viajantes e anfitriões, mas à falta de iniciativa, displicência, preguiça, enfim. Philipp von Matheus, ao passar por Ilhéus, registrou a miséria da vila, habitada por mamelucos e portugueses de baixa extração aborrecidos do trabalho. Os europeus daquele tempo tinham os portugueses em boa conta, apesar do empobrecimento da pequena nação, daí o baixa extração, em oposição aos de alta extração, estimados. Outros estenderão a condição de sublusos aos brasileiros brancos em geral, à exceção de Granham, que enxerga o contrário, pois detestava os portugueses europeus. Sua indolência, Lucock, relatando visita a São João del Rei, é corrosivo. Não se vêem fisionomias atarefadas, nem azáfama de negócios, nem pretos à cata de biscates, nenhum pregão de pessoas anunciando os artigos de geral consumo diário à venda, mas sim, ao contrário, uma aparência uniforme de vadiagem, displicência e repouso. Vivem todos brancos, aos quais a cor privilegia, livres de qualquer preocupação ou esforço. As ocupações dos homens raramente exigem deles que saiam de casa, e quanto às mulheres de categoria e caráter respeitáveis, não estão elas afeitas a mostrar-se nas ruas. Não estava inventando. Testemunhos dão conta do quadro semelhante não apenas para Minas, mas para todo o interior do país. Convenha-se, há lugares no Brasil contemporâneo que ainda caberiam na descrição de Lucock, exceto pelas mulheres de categoria saírem às ruas. Pelo menos esses costumes mudaram. Como o inglês fosse ótimo em descrições, Capistrano de Abreu cita uma passagem sua impagável a respeito de uma chave perdida por Lucock e a consequente busca de um chaveiro, retrato acabado da relação dos brasileiros para com ofícios mecânicos. Deteve-me longo tempo, mas em compensação apareceu-me, de ponto em branco, chapéu armado, fivela nos sapatos e nos joelhos e correspondentes parafernais. A saída remanchou ainda à espera de algum negro que lhe carregasse o martelo, o escopro e outro instrumento pequeno. Sugeri-lhe que eram leves e propus eu próprio carregar parte ou todos. Mas isso teria sido solecismo prático tamanho como usar ele das próprias mãos. O cavalheiro esperou pacientemente até aparecer um negro, fez então seu trato e marchou com a devida solenidade, acompanhado de seu servo temporário. Despachou-se depressa, arrombando a fechadura em vez de arrancá-la. Então o figurão, fazendo-me a profunda mesura, partiu com seu acólito. Endossando Lucock, o pintor francês Auguste François Biard, chegado ao Brasil em 1856, conta: há como uma espécie de desonra em se conduzir volumes de qualquer natureza. Meu caso seria ainda mais grave, pois teria de carregar às costas uma mochila de soldado com a caixa de tintas, um pau para apoio do parasol e, deste modo, passar por entre ricaços, moças e até negros de mãos vazias, os quais se sentiriam chocados com a minha figura. O impacto de tal aversão ao trabalho manual, delegado a terceiros na produtividade da mão de obra brasileira, não seria pequeno e permanece, como se vê no costume de demandar embaladores de compras e supermercados. Impede-se o país de prosperar por conta de hábitos injustificáveis, incompreensíveis à maioria dos europeus e extremo-orientais. Saint-Hilaire, por sua vez, narra histórias deliciosas sobre o costume dos oficiais mecânicos de gastar até o último vintém a remuneração de algum serviço antes de se porem a realizar outro. Nunca se encomendasse um sapato ao sapateiro sem lhe fornecer de antemão o couro. Ele não iria atrás de comprá-lo. Eis um trecho de seus causos. Perguntava um homem honrado de São Paulo como fazia quando precisava de um par de sapatos. Encomendo-o, disse-me, a vários sapateiros ao mesmo tempo, e entre eles acha-se ordinariamente um que, premido pela falta de dinheiro, se resigna a fazê-lo, feios, sujos, indolentes, corruptos e ignorantes. Assim eram pintados os brasileiros nos relatos estrangeiros. Comentavam os letrados nacionais as ofensas externas? Sim, contudo mais em tom de concordância do que de reação.
Philip von Martius foi até premiado pela melhor proposta para escrever a história do Brasil pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, fundado em 1838 para, entre outras tarefas, definir a brasilidade. Van Hagen e Capistrano, entre muitos outros, fariam eco às ácidas observações estrangeiras, fiéis à toada do "o país é uma beleza, mas o povo", quanto ao governo, a única monarquia europeia do hemisfério sul, longe de exaltar as qualidades pátrias, concordava, pelo menos em parte, com as afrontas, e partindo do princípio, pau que nasce torto morre torto, concentrava esforços na única solução a parecer plausível: trocar de povo, incentivando a imigração, política iniciada ainda no governo de Dom João VI. Nota 1. Maria da Glória Gonzaga de Bragança, a rainha de Portugal por 19 anos efetivos, de direito são 27 anos de reinado. Nasceu no Rio de Janeiro, em 4 de abril de 1819. Se o Brasil teve imperador português, Portugal teve uma rainha brasileira. Maria Graham foi sua preceptora por curto período, em 1823, na sede da corte do pai de Maria da Glória, Pedro I. Nota 2. A propósito, a letra do Hino Nacional do Brasil, oficializada em 1922, faz pouquíssimas referências às qualidades dos brasileiros. No máximo brava gente, pouco específico, porém várias as virtudes da terra, da natureza. O idolentíssimo, deitado eternamente em berço esplêndido, serviu e ainda serve de mote para sátiras ligadas à tradição autodepreciativa. O primeiro hino nacional, de 1822, hoje hino da independência, com letra de Evarista da Veiga, um libelo contra as cortes a favor de Dom Pedro I, já falava em mãe gentil, repetida no hino de 1922. Com uma mãe dessas, quem precisaria trabalhar? Por fim, o hino de proclamação da República não contém uma referência elogiosa ao brasileiro. Pelo contrário, condena o passado escravocrata. Recentíssimo, o hino é de 1 ano e meio após a abolição. Dos mais torpes labéus, e exalta numa analogia à paixão de Cristo o sacrifício de Tiradentes por todos. Em contrapartida, os hinos dos estados de tradição mais orgulhosa, pelo menos ao senso nacional comum, São Paulo e Rio Grande, são odes aos valores e conquistas de seus povos.